iniciada. 4 participantes. Muito bem. Então, você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade é você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra, né? Não seguir os exemplos das autoridades e dos artistas e ser uma pessoa normal, né? Esse, então, é o recado da política de privacidade. Muito bem, então eu vou começar aqui. Hoje, dia 1º de março, aniversário da cidade do Rio de Janeiro, 1º de março de 2021, 19 horas, já são 19h11. Hoje é o dia 350 da quarentena, o 350º dia da quarentena, desde o dia 16 de março de 2020. Olha que maravilha, 350 dias. E aqui é a turma 1CELT 2020.2. Isso daqui tem a pretensão de ser tecnologia 1, e eu sou o Arídio. Prazer. Então, para quem viu na aula passada, para quem veio à aula passada, então, na aula passada, eu apresentei o LED e o resistor e bateria. Então, LED, bateria e resistor. E mostrei a aplicação direta da lei de Ohm, o cálculo da resistência em série. Então, dei exemplos. Uma bateria, eu comecei com a bateria de 9 volts, em que eu montei aqui a bateria, o resistor e o LED. Eu botei um resistor de 1K, 1 kΩ, aliás, não, 470 ohms. 470 ohms. Depois eu coloquei o resistor de 1K. Vou deixar aqui o que ficou na forma de exercício. Um LED. E fechando o circuito aqui, um LED que poderia ser um LED vermelho, um LED âmbar, laranja, âmbar, a cor do âmbar é uma cor intermediária entre o laranja e o amarelo. Amarelo e o verde. Coloquei a possibilidade do LED azul e o LED branco, né? E aqui a tensão do LED, a queda de tensão, a diferença de potencial, quando passa uma corrente pelo LED, aqui, quando a corrente é sob uma intensidade de corrente de 10 mA, sendo que o máximo é 20 mA, o tradicional dos LEDs, corrente máxima 20 mA. Então, quando passa uma corrente de 10 mA no LED, ele deixa uma diferença de potencial aqui no LED vermelho, que pode ser de 1,6 volt a 1,8 volt. O LED laranja também aí 1,7, 1,8 volt, 1,8 volt. O âmbar também 1,8 volt. O amarelo 1,9 volt
a tensão vai subindo. O verde, 2 volts, às vezes 2,2 a 2,2 volts. O LED azul, 3,5 volts. E o LED branco, 4,5 volts. O LED branco normalmente é composto por 2 LEDs. Ok lá? Tá, ok. Então, aqui do LED vermelho até o LED verde, do vermelho até o verde, a maioria das pessoas usa como aproximadamente 2 volts. Bota como sendo 2 volts, por uma aproximação, né? O LED azul não dá para aproximar para 2, porque a tensão aí, às vezes o LED azul, algumas vezes vai até 4 volts, LED branco 4, 4,5 volts, né? Então, esse daqui, o tradicional, do vermelho até o verde. Repara que à medida que a frequência de cor vai aumentando, né? Do vermelho até o verde, até o azul mesmo, né? É a frequência de cor mais alta, a tensão dele, o potencial vai aumentando, né? A diferença do potencial aumentando, porque a energia do desnível de energia lá dentro do material é maior. Então, justamente, isso muda o comprimento de onda, mais energia na onda, e por isso o comprimento de onda mais curto, a frequência mais alta, o comprimento de onda menor na luz, né? Aqui do LED vermelho, aqui está em volta de 600, não lembro exatamente, mas acho que era 600 nanômetros, né? Nanômetros. O LED azul aqui em torno de 400 nanômetros, é o comprimento de onda, né? LED branco não faz sentido você especificar comprimento de onda, quer dizer, até faz, porque eu vi uma especificação de um fabricante, por exemplo, que ele usa um LED turquesa, que é a mistura de azul com verde, e um LED vermelho, né? Então, o LED vermelho está lá pelos seus 600 nanômetros, e o LED turquesa está entre o verde e o azul, então é ali em torno de 400 a 500 nanômetros de comprimento de onda, né? Então, tem até um comprimento de onda, mas como são 2 LEDs, pelo menos, né? Pior ainda quando usa o RGB, né? Quando usa o R, o G e o B, vermelho, verde e azul, red, green, blue, né? Red, green, blue, blue. O vermelho, RGB, para gerar o branco para o nosso olho, branco, para a visão, né? Visão, a visão humana, né? O cachorro enxerga diferente, né? Vermelho, verde e azul, para que tenha o branco, 30, 59 e 11%. Então, a intensidade luminosa de cada cor, para que se tenha a sensação de branco para o olho humano, é 30, 59 e 11. Repara que usa muito pouquinho de azul, né? Usa bastante do verde e um pouco do vermelho, né? 1/3 do vermelho, 30%, 2/3 praticamente, quase 2/3, um pouco abaixo de 1/3 aqui, quase 2/3 aqui de verde, 60%, né? E 10%, 11% de azul, né? Para que quando esbarrei aqui, para quando a gente veja alguma coisa, para que o nosso cérebro pense que é branco, né? São esses 3 comprimentos de onda que a nossa retina tem sensibilidade. Vocês vão aprender isso lá em TV a cores, né? Já fica sabendo desde já, né? Bom, o que interessa isso? Nada disso interessa, né? E nesse exercício que eu fiz na aula passada, e que eu passei um outro usando a 9 volts, o resistor de 1K, a bateria de 12 volts, o LED vermelho, né? Então,
o resultado aqui seria, deixa eu apagar aqui, fazer aqui a conta, qual seria a corrente que passa pelo LED. Sempre haverá alguma coisa em série com o LED para determinar o valor da corrente que passa no LED, né? Nunca o LED é ligado direto na fonte. Não existe isso. Por mais que vocês possam ter visto em algum lugar, ou vocês mesmos tenham experimentado ligar um LED direto numa bateria, por exemplo, de 9 volts, 5 volts, qualquer coisa assim, não adianta você me dizer, eu liguei e acendeu. Claro, é igual fósforo, né? Você risca, ele acende, e depois nunca mais, né? Então, eu já tive vários alunos que ficavam na bancada durante a aula de laboratório. Antes que a gente dissesse qualquer coisa, o aluno já pegava o LED, estava o material na mesa, eu estava explicando o quadro e o aluno já pegava, ligava a fonte, pegava o LED e enfiava lá nos 2 pinos de 5 volts da fonte e acendeu, né? Acendeu. Aí eu dizia, tá bom, agora monta esse circuito aqui e faz ele acender de novo. Então, quando botava uma corrente de 10 mA nele, ele já não acendia mais como deveria. Ele já estava queimado, né? Aspas. Então, queimava parcialmente o material dentro dele, né? O cristal dele já estragava. Então, ele continuava até acendendo, muitas vezes até ele mudava de cor, mas eu até suponho que o LED vermelho, quando você liga direto na fonte de 12 volts, ele gera uma cor vermelha inicialmente, muito forte, depois gera uma cor assim que lembra um amarelo e quase que um branco, ele vai mudando de cor, mas é de raiva, né, do aluno ter ligado ele direto na fonte, né? Então, nunca um LED é ligado direto numa fonte de tensão. Nunca. Sempre tem algum método para limitar a corrente no LED. Pode ser uma fonte eletrônica chaveada, que controle a corrente sobre ele, com um circuito que sinta qual é o valor da corrente e faça o ajuste da corrente, ou um simples resistor colocado em série, né? Nos circuitos mais profissionais, de televisores, por exemplo, né? Ele tem um circuito de controle de corrente do LED, né? Para que não fique danificando. E mesmo assim, muitos televisores têm problemas sérios, né? De danificar a LED com frequência, né? Muito técnico ganha dinheiro trocando régua de LED dentro dos televisores de LCD, né? Isso vale a pena eu mencionar aqui, quando dizem, o televisor LCD era o televisor antigo, hoje em dia o televisor é de LED. Não, todo televisor desse popular, ele é LCD, ele é de display de cristal líquido, todos eles são. Só que antigamente, o que era chamado só de LCD, ele tinha por trás da tela de cristal líquido lâmpadas fluorescentes fininhas, bem fininhas, lembrava até caneta transparente, né? Com aquela carga branca por dentro, né? Lembrava até isso. Eram lâmpadas fluorescentes fininhas, às vezes 4, 6 lâmpadas, às vezes até mais, fininhas por trás do display de cristal líquido, né? Da tela de cristal líquido. E quando substituíram as lâmpadas fluorescentes dos televisores LCD por LEDs, o televisor LCD passou a ser chamado de televisor de LED. Não é de LED, né? Não é de LED. Quando você passa ali na Radial Oeste, em frente ao Maracanã, você vê um televisor no canteiro central ali da Radial Oeste, você vê um televisor de propaganda que ele sim é de LED, né? Que ele gera uma luz muito forte até mesmo durante o dia. Ali perto da Veiga de Almeida, também na Radial Oeste, ao lado da passarela ali do metrô e trem, né? Ali tem um telão enorme que funciona bem durante o dia também, né? E aquele sim, aquele é uma tela de LED. Ele usa o RGB dele, são 3 LEDs RGB gerando cada pixel da tela, cada pixel de cor da tela, né?
e a combinação, então, do percentual das três cores é que gera todas as cores que nós enxergamos, né? É a combinação dessas três cores, né? Então, o que se chamava de televisor LCD porque ele era display de cristal líquido e usava lâmpada fluorescente por trás dele, né? E quando passaram a chamar os televisores de TV LED, é porque o televisor de cristal líquido, em vez de lâmpada fluorescente, passou a ter um LED atrás do display. Mas continua sendo LCD, display de cristal líquido, do mesmo jeito, não mudou nada, né? Só a fonte luminosa branca por trás é que mudou. Muito bem, já falei demais. Então, veja aqui, no exemplo era um LED vermelho, portanto, quando passa a corrente por ele, a tensão, a diferença de potencial que fica sobre ele é de aproximadamente 2 volts, então aqui vai aparecer uma tensão, uma diferença de potencial, uma queda de tensão. Porque diferença de potencial, DDP, aqui também é uma DDP, uma diferença de potencial, DDP, diferença de potencial. Só que aqui, 9 volts, é uma fonte de força eletromotriz, FEM, força eletromotriz. É uma força, hoje em dia a gente escreve eletromotriz numa palavra só, né? Antigamente era com um hífen. Então, por isso aparece na literatura, ainda até hoje aparece FEM, separado, né? É de força eletromotriz. Então, é força que dá movimento aos elétrons, às cargas elétricas, né? Então, aqui é a fonte de energia. Então, essa diferença de potencial que aparece aqui é por causa da geração de energia elétrica química dentro da bateria de 9 volts, dentro daquele conjunto de pilhazinhas, 6 pilhas de 1,5 volt dentro da bateria de 9 volts. Essa DDP aqui não é uma força eletromotriz, ela é uma queda de tensão, é uma queda de potencial. Então, aqui tem um gerador de tensão e aqui tem uma queda de tensão, aqui tem outra queda de tensão, né? Então, aqui é uma queda de potencial, queda de potencial elétrico. Queda de potencial elétrico. Essa é a forma de se dizer isso. Porque aqui tem um potencial elétrico do gerador, aqui é gerador, e aqui é consumidor de energia. Aqui gera luz e gera calor, né? Ainda bem que o LED gera a maior parte sob a forma de luz, né? Uma lâmpada, por exemplo, a antiga lâmpada incandescente, o rendimento dela era muito baixo. Dizem que era cerca de 30% somente, né? Então, uma lâmpada incandescente de 100 watts, a luz era apenas 30 watts, 70 watts de calor, né? Por isso que ela esquentava tanto, a ponto de queimar a mão, né? Mas hoje em dia, preste atenção também, você pega uma lâmpada de LED potente, né? Eu tenho aqui algumas, eu tenho uma, por exemplo, aqui de 30 watts, né? Eu vi ainda semana passada, na loja aqui no Meia, a Diba, né? Aqui na Rua Dias da Cruz, uma lâmpada de LED de 80 watts, imagine, 80 watts. Eles classificaram lá como equivalente a 500 watts de incandescente. Eles sempre exageram, né? Sempre exageram. Mas mesmo assim, é luz pra caramba, né? 80 watts de LED é muita coisa mesmo. É uma luz muito forte. Mas mesmo assim, você pode pegar qualquer lâmpada de LED, deixa ela ligada aí 15 minutos, meia hora pelo menos, põe a mão nela, ela está quente, entendeu? Porque o LED dissipa energia. Você vê, olha aqui, vamos fazer a conta daqui. Ah, sim, faltou um detalhe aqui. Aqui é a fonte de força eletromotriz, 9 volts. Aqui tem uma queda de tensão, resultado da corrente passando por aqui, aparece uma diferença de potencial de anodo para catodo, do LED, né? E está passando uma corrente. Então, sobrou para cá, para o resistor, se aqui tem 9 volts sendo gerados, e aqui perdeu
tem uma queda de potencial, né? Uma queda de tensão. Queda de tensão. Uma queda de tensão de 2 volts, e aqui tem 9, então sobrou, ou sobraram, 7 volts para cá. Ó. Então, daqui para cá, botei a seta aqui, porque o maior potencial está aqui, o positivo da fonte está aqui, então o maior potencial está vindo daqui para cá, né? Então a gente diz, do sentido convencional da corrente, que a corrente sai do positivo e vem para o negativo. Então ela vem do maior potencial para o menor. Então vem do maior potencial para o menor, vem do maior potencial para o menor, sempre fechando o circuito, né? Então, se tem 9 volts aqui, 2 de diferença potencial aqui, então sobram 7 volts para o resistor. E é aqui que você aplica a lei de Ohm. Você aplica a lei de Ohm no resistor, né? Então, como eu não tenho como saber qual é a corrente que está passando no LED, porque a operação do LED ela depende de construção, depende de muita coisa, então o fabricante diz que a queda de tensão é aproximadamente 2 volts, né? Com corrente de aproximadamente 10 mA. Mas aqui é uma curva assim, é uma curva assim. Então, quando você põe aqui 2 volts, quando você põe 2 volts, tem aproximadamente 10 mA, mas você não tem certeza disso, porque está numa curva. Então, você pode estar em qualquer lugar da curva aqui, a corrente pode estar um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, ou muito abaixo, né? Com pequenas variações de tensão. Então, a única solução que resta é você calcular no resistor. Então, é por isso que a gente calcula no resistor. Vamos tirar esse monte de coisas aqui de volta. Então, vamos calcular no resistor para entender por que eu calculo no resistor. Muito bem. Então, aqui eu não sei qual é a resistência do LED, porque depende da fabricação, depende do fabricante, depende do modelo do LED. Eu sei que a queda de tensão é aproximadamente 2 volts, então, porque ele é vermelho. E então me resta apenas aqui. Então eu aplico lei de Ohm aqui. Então eu aplico lei de Ohm aqui. Ou seja, a intensidade de corrente elétrica e medida em ampere é a tensão elétrica medida em volt dividido pela resistência medida em ohms. Então eu substituo aqui. Então eu tenho 7 volts dividido por 1 quilo-ohm. Então isso aqui dá 7 dividido por 1000, 0,007 ampere, ou diretamente, né? Se você tem volt dividido por quilo-ohm, a corrente dá em miliampere direto. Então, volt dividido por quilo-ohm já te dá a resposta em miliampere direto, então dá 7 miliampere direto. Então, 7 dividido por 1, 7 miliampere direto, para facilitar a conta. Muito bem. Então, eu já sei que no resistor passa uma corrente de 7 miliampere aqui. 7 miliampere. Como só tem um caminho para a corrente passar, a corrente do resistor de 7 miliampere é a mesma que passa no LED, e é a corrente da fonte. Das cargas sai do positivo para o negativo aqui, sentido convencional. Eu estou usando sentido convencional. Então, significa que a corrente do LED também é 7 miliampere. E a queda de tensão dele vai ser de aproximadamente 2 volts. Confere. Não será exatamente 2 volts, então esse cálculo aí é aproximado, mas o erro é muito pequeno. Pode acreditar que isso daí é bem próximo do verdadeiro. Ok? Então isso resume o que eu fiz na aula passada, e mais alguma coisa, né? Muito bem. Então, alguém quer perguntar alguma coisa dessa aplicação aqui? Se alguém quiser perguntar, fale agora ou cale-se para sempre. Não. Pode falar. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Deixa eu molhar o bico aqui.
Eu juro que é água. Muito bem. Então, aqui resta eu mostrar um pouquinho mais do LED por dentro, pouca coisa mais. Se vocês tiverem interesse, deem uma olhada na internet, a construção do LED, né? Então, eu vou fazer mais uma aplicação de bateria aqui, agora. Então, aqui 305911. Muito bem. O LED, por dentro dele, se você olhar com uma lente por dentro dele, você verá algo assim. Ficou torto aqui, bateu um vento. Dentro dele tem uma peça de metal, é de latão. Latão, para quem não sabe, latão é o que chamam de metal amarelo. Zinco e cobre. Zinco e cobre. Né? Zinco e cobre numa proporção, aqui, se eu não me engano, é 1/3, 2/3. 2/3, perdão. 1/3 de zinco e 2/3 de cobre. 30/70, 40/60, um percentual assim, né? Então, é um metal com uma tonalidade amarelada, né? Usa-se muito isso para fabricação de torneiras, né? E os terminais dos componentes eletrônicos geralmente são feitos de latão, ou então de aço revestido em cobre, também tem muito disso, aço revestido em cobre. Mas dentro do LED tem uma basezinha de metal, e aqui então tem um cristal semicondutor, geralmente é arsenieto de galho, então tem uma plaquinha de um material semicondutor aqui. Aqui ao lado tem o outro terminal, que é o anodo, o terminal do anodo. Ele é maior, ele tem um comprimento maior. Deixa eu tentar fazer aqui uma vista em perspectiva, né? Então, ele tem vou até encurtar de propósito aqui. O terminal maior é o anodo. Então, ele daqui sai um fiozinho de alumínio e toca aqui no meio. Esse fio de alumínio encosta aqui no meio. E aqui é a lâmina do cristal do LED, né? É como se fosse uma lâminazinha de vidro, né? Você pode olhar, se você pegar um daqueles LEDs, pode ser o LED vermelho, o LED azul, não importa. Tem alguns LEDs que tem o plástico colorido, que é para ajudar a realçar a cor. Preste bem atenção nisso, né? No LED, a cor do plástico serve para realçar, dar um realce na luminosidade. Então, ela parece um ponto grandão, em vez de você ver um pontinho, e tem um plástico, um acrílico, colocado aqui em volta, assim, ó. Deixa eu tentar colocar aqui o acrílico aqui em volta, assim, assim,
E aqui também, ó. Aqui, deixa eu colocar a basezinha dele aqui. Ó, olha só, pronto. Acabei de construir um LED aqui, né? Então, essa lente aqui, né? Essa aqui é a lente, que é para dar a impressão de que você está vendo um ponto grandão. Isso aqui é miudinho. Isso aqui tem 1 milímetro de tamanho, 1 milímetro por 1 milímetro. É bem pequenininho, né? Depende da potência do LED. Falando do LED convencional. E detalhe, né? Aqui é o anodo e aqui é o catodo, né? A gente usa K maiúsculo aqui, né? Em quilo-ohm, a gente usa K minúsculo, que é esse que começa a meia altura, né? Em quilômetro, aqui, ó, K minúsculo, M minúsculo, né? Então, quilo-ohm, quilômetro, kilowatt, W maiúsculo, K minúsculo, W maiúsculo, né? É exceção justamente para não confundir com o K de constante matemática, né? Então, por exemplo, Kp, K índice B, é a constante de Boltzmann, né? É temperatura em Kelvin. Antigamente botavam o grau Kelvin, né? Mas agora não se coloca mais. Então, temperatura Kelvin, né? Vou colocar aqui, entre parênteses, graus. Então, o grau Kelvin, a constante de Boltzmann, K, constante matemática, K maiúsculo, né? Então, maiúsculo é reservado para constantes físicas e constantes matemáticas, né? K minúsculo é o símbolo do múltiplo de milhar, é a exceção, né? Então, dos múltiplos, geralmente quilo, mega, giga, tera, peta, hexa, né? Tudo letra maiúscula, exceto o K de quilo, né? Então é K minúsculo. Aqui o K maiúsculo é reservado para constante matemática e constante física, né? E o K maiúsculo aqui usado para designar o catodo. E aqui o anodo. Algumas vezes vocês veem escrito cátodo, ânodo, né? É porque o português de Portugal, eles usam assim, cátodo, ânodo, tríodo, díodo, né? E eles acentuam de maneira diferente da gente aqui no Brasil, né? Tem também uma diferença, elétron, né? Nós chamamos de elétron, próton, eles chamam de protão com AO-til, né? ATIL-O, protão, eletrão, né? Em Portugal, a literatura portuguesa usa de maneira diferente. Então, aqui, deixa eu escrever direito aqui tem a lente, e algumas vezes a cor do plástico serve só para realçar. Então, você pega um LED em cristal transparente, né? Pode ser vermelho, verde, azul, branco, não importa, né? Você olha a cor do plástico dele, transparente, ótimo. Então você pega uma lente e olhe através da lente dele com uma outra lente para ampliar, né? E você verá isso aqui que eu desenhei aqui, né? Então, através daqui da lente, olhando aqui de cima, com outra lente para ampliar, você verá essa construção. Aí ficou faltando aqui, no lado do catodo, aqui, ó, no lado do catodo, falta outra coisa aqui. Eu botar aqui a seta, né? O catodo e o anodo. Aqui é o catodo, aqui é a seta do anodo, exatamente representando esse fio tocando no cristal, né? E aqui do lado, duas setinhas mostrando que ele irradia alguma coisa, luz, né? Então, esse é o símbolo do LED, que é uma representação gráfica da construção do diodo. Agora, não é uma coisa, esse símbolo não é uma coisa moderna. Esse símbolo existe
desde 1920, talvez até um pouco antes. Estou falando 1920 porque é quando foi inventado o rádio, quer dizer, quando o rádio, de uma maneira mais próxima da forma moderna, ele foi inventado por volta de 1920, com um circuito sintonizado, com um detetor de modulação usando um material que deixava a corrente só passar num sentido. Eles usavam o cristal de galena, que é o cristal de chumbo. Em Minas Gerais tem em grande abundância, grande quantidade. O cristal de chumbo, como ele é encontrado na natureza, chama-se galena, uma pedra, galena. E essa pedra, ela dá um polimento nela, quebra ela, dá um polimento nela. Ela geralmente é encontrada em barreiras. Um local onde tem muito barro, encontra-se a pedra e a pedra de galena, é o cristal de chumbo. E quebra ela, dá um polimento nela e lixa ela, e pega uma agulha de aço, um fio de aço, e encosta nela. Quando encosta o fio de aço no cristal de chumbo, na galena, ele forma uma junção semicondutora, da seguinte forma: não semicondutor, o material semicondutor da tabela química, não necessariamente isso, mas próximo disso. Ele forma uma combinação de metal com um cristal semicondutor e ele só deixa a corrente elétrica passar num sentido. E ele é usado como demodulador, retificador dos sinais de radiofrequência. Então, os primeiros receptores de rádio, em 1920, até muita gente usava, em 1940, a galena, usava a galena como detetor das ondas de rádio, como demodulador da modulação em amplitude, e ouvia-se num fone. E quem era rico tinha uma válvula eletrônica para amplificar o sinal e colocar num alto-falante, né? E só quem era rico, né? Quem era mais pobrezinho ia na barreira, pegava a pedra de galena e fazia o seu próprio detetor usando uma agulha, né? Uma agulha de aço, né? Ou um fiozinho de aço para fazer o seu próprio detetor. Então era muito comum isso, até a década de 40, era muito comum as pessoas entusiasmadas em construir coisas de rádio usarem a galena como detetor de rádio. Então, esse símbolo já vem desde a década de 20, né? E, modernamente, ele é aplicado no LED e o princípio é o mesmo, onde tem um cristal aqui, semicondutor, e um fio tocando. Nesse caso aqui é um fio de alumínio. Do lado do catodo, para evitar problema, quando você instala o LED e corta os terminais, você não identificar mais quem é anodo e quem é catodo, então aqui assim tem um corte aqui, um chanfro, eu chamei bastante atenção disso na aula passada, tem um chanfro, chanfrado aqui, para identificar o catodo. Então, depois que os terminais estão cortados, você sabe quem é o catodo olhando esse desbaste, esse corte que tem no plástico. Muito bem. Então, aqui eu vou parar com a questão do LED. Quer dizer, eu vou continuar usando o LED, curiosamente, daqui a pouco, mas eu vou mudar o rumo da aula agora. Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Tranquilo. Tranquilo, ok. Obrigado. Como a aula é de tecnologia, né, eu me permito ficar divagando, falando um monte de bobagem, né? Então, aí eu posso chamar a aula de tecnologia para enganar a rapaziada, né? Muito bem. Então, eu agora vou mudar para um outro assunto, que é a quantidade de energia de uma bateria.
É uma bateria. Eu vou mostrar como se faz o cálculo para uma noção, para vocês terem uma noção, como é que se escolhe, por exemplo, o tempo de duração de uma lâmpada, por exemplo, né? Como é que eles calculam ali no celular quanto tempo o celular ainda pode ficar ligado, né? É baseado na quantidade de energia da bateria. Eles têm um software que vai medindo a bateria e vai vendo a queda de tensão, o potencial dela reduzindo, então eles fazem uma projeção para a duração dela, né? Geralmente a bateria do celular tem um valor nominal, então a bateria de celular, ou até mesmo essa daqui, ó. Essa aqui eu usei outro dia aqui para dar aula para o pessoal do quarto período. Isso aqui é uma bateria poderosa. Ela tá com um defeito nela, está inchada, mas tudo bem, ela tá funcionando, né? Acho que eu vou até aproveitar mostrar ela ligada. Essa aqui é uma bateria de drone, né? Deixa eu afastar mais aqui. Está de cabeça para baixo. Essa aqui é uma marca famosa, Turnid 5.0, aqui é 5 ampere-hora, a senhora bateria, 5.000 miliampere-hora, deixa eu virar aqui para a luz, 5.000 miliampere-hora, tem aqui os terminais dela, ela é uma 20 a 30C, está escrito ali, deixa eu ver se está para... Deu. 20 a 30C de descarga, 5.000 miliampere-hora. Então, a quantidade de energia dela é 5.000 miliampere-hora vezes, miliampere-hora já é a quantidade de energia, e ela tem 3 células, está até marcado aqui embaixo, 3 células. Então, cada célula, deixa eu fazer rapidinho aqui, a minha bancada está aqui com o material que eu usei para a aula, então eu vou aproveitar e mostrar para vocês aqui uma lâmpada de carro. Eu estava usando com um transistor. Eu estava mostrando para o pessoal do quarto período, na semana passada, quinta-feira passada, dando uma aula como acionar uma lâmpada usando um transistor, né? Então, essa aqui é uma lâmpada de carro. A lâmpada usada para freio, para seta de carro, deixa eu botar aqui com fundo branco, é mais fácil de ver, né? Então dá para ver o filamento dela lá, tá vendo? O filamento dela. A lâmpada de 21 watts, 12 volts, 21 watts. Então, são as duas potências usadas em automóvel. 21 watts para seta, freio, luz de ré, e 5 watts para lanterna dianteira, lanterna traseira, a luz de teto dentro do carro também, luz de salão do carro também, a lâmpadazinha de 5 watts, que é a camarão, geralmente usada, mas com esse aspecto aqui, tem 2 soquetes aqui para encaixar no carro, né? Então tem uma de 5 watts que tem o bulbo de vidro um pouco menor, e essa tem um bulbo de vidro um pouco maior, que é de 21 watts. Então 5 e 21. Então eu vou ligar aqui, ó. Vai explodir esse negócio aqui. A gambiarra, olha a gambiarra. Isso aqui é um conector padrão usado em drones, aviõezinhos elétricos, barcos elétricos, né? É um conector padrão que eu sempre esqueço o nome dele. XT64, é isso? Ih, rapaz. XT60. Acho que é isso. XT60. Não sei por que eu pensei 64. XT60. Esse aqui é um fêmea. Olha só a quantidade de luz. Não posso nem ficar olhando, tá vendo? Isso aqui. Quanto tempo essa lâmpada pode ficar aqui acesa, né? É uma ideia interessante, né? Uma bateria de 5 ampere-hora, 3 células de 3,7 volts. Então, faltou eu colocar aqui. A bateria de celular, o valor nominal
nominal 3,7 volts. E aí ela vai de 3,4, muito boa vontade, a 4,2 volts quando está carregado, totalmente carregada, e aqui quando está descarregada, né? Descarregada é uma expressão meio forte, porque você nunca descarrega uma bateria totalmente. Você não pode descarregar uma bateria totalmente. Então, quando diz ali, por exemplo, 5.000 miliampere vezes hora. Isso aqui é a quantidade de energia. É a corrente vezes tempo aqui. É a quantidade de carga elétrica que ela dispõe dentro dela, né? Isso aqui, o produto da a quantidade de coulombs, da quantidade de joule armazenado nela, né? Que você pode dizer quantas calorias, watt-hora, né? Então, se eu pegar a tensão dela, ela tem 3S, são 3 células em série, são 3 células em série, então 3 células de 3,7 volts, valor nominal, então você pega 3 vezes 3,7, 3 vezes 7, 21, mais 9, então isso dá 11,1, é isso? Fiz certa conta? 3 vezes 7, 3 vezes 3, 9, mais 2, 11, tá certo. Valor nominal. Mas se você pegar isso daqui e isso daqui, né? Então você pega ali 4,2, então vai a 4,2 volts vezes 3, 3 vezes 4,2 volts, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 2, 6, então 12,6 volts. Ela totalmente carregada, a minha bateria está com 12,2, e ela totalmente descarregada 3 vezes 3,4, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, então 10,2 volts. Tá vendo? Então aqui, ó, nessa faixa de tensão, você tem ela desde ela descarregada até ela totalmente carregada, né? E uma bateria de carro? Uma bateria eu não vou botar aqui de carro, fica feio, né? De automóvel. Uma bateria de automóvel, 12 volts. Esse aqui é o valor nominal. É o valor nominal, né? 12 volts. Mas não é, porque a bateria de automóvel ela é composta por um compartimento, 6 compartimentos, deixa eu dividir aqui mais ou menos, tanto quanto possível. Então, 6 compartimentos, deixa eu ver se ficou meio torto aqui. Está meio torto? Não, está muito torto. Acho que melhorou agora. Melhorou. Ainda está torto, mas tudo bem. A perspectiva aqui no quadro é muito difícil, eu estou muito próximo do quadro. Na sala de aula é bem mais fácil, o desenho fica melhor. Aqui eu erro muito, inclinação, traço. Muito bem, no caso da bateria de automóvel, ela tem 6 compartimentos e as placas de chumbo positivas e negativas colocadas aqui, positivas e negativas, positivas e negativas, positiva e negativa, positiva e negativa, em cada compartimento. Então, você tem mais e menos, 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 mais e menos aqui, mais e menos aqui. Então, eles conectam assim, né? Então, eu coloco aqui, por exemplo, positivo aqui, aí boto o terminal da bateria aqui, né? Aqui eles ligam os dois juntos. Aqui eles ligam os dois juntos. Por dentro da bateria. É soldado, é depositado chumbo derretido lá, unindo os dois terminais. Aqui também e aqui também. E aí sobram esses dois aqui, ó, tá vendo? Os dois da frente. Aí você, quando compra a bateria, você compra com um positivo na esquerda ou com um positivo na direita, dependendo da construção do carro, porque o cabo do negativo sai daqui do negativo e imediatamente ele é parafusado no chassi do carro, né?
e tem carro que é mais fácil colocar o positivo na direita ou o positivo na esquerda, né? Então, se você não levar a bateria até a loja e disser, eu quero uma bateria para o Gol, por exemplo, né? Ele vai perguntar, positivo é de que lado? E aí você fica com cara de tacho, né? Eu gosto do Uno, meu Unozinho velho, 1995, eu tenho um Uno 1995, 25 anos vai para 26, né? E tanto faz. Tanto faz o lado do positivo, eu já coloquei dos dois lados, é só girar, ele alcança tanto um lado como o outro, né? Não tem problema. Bom, mas então, você compra a bateria e o valor nominal dela é 12 volts, né? Então, tá lá, 12 volts, vamos botar aqui, deixa eu dar corda aqui no pincel, 12 volts, 65 ampere-hora, bateria de rico. Isso aqui, brincadeira. Eu tenho um amigo que comprou recentemente uma bateria de 200 ampere-hora, que é para colocar num inversor, para alimentar o sistema de alarme e câmeras da empresa dele, né? Aí colocou painéis, módulos solares, colocou um carregador, controlador de carga, né? E mesmo que falte energia elétrica, ele tem uma bateria de 200 ampere-hora, 12 volts, o troço pesando lá 200 amperes, se eu não me engano, ela pesa uns 80, 100 quilos, a bateria, uma coisa assim. E ele comprou da melhor, ele comprou da bateria estacionária. Explico. Existe a bateria móvel, né, e a estacionária. Não vai caber aqui? Estacionária. O que é uma bateria estacionária? Primeiro, é uma bateria mais cara. Geralmente, ela tem uns tons vermelhos, né, chamando a atenção, uma borda vermelha. A Eliar, qual é a outra? Esqueci o nome, Moura, né? Todos os fabricantes de bateria fabricam tanto a bateria para automóvel como estacionária. A diferença é que a bateria de automóvel, como ela sofre agitação durante o movimento do carro, então ela não tem muito depósito de sulfato de chumbo no fundo dela, que é um problema sério, porque o sulfato de chumbo vai depositando no fundo dela e costuma entrar pelas placas embaixo e danifica a bateria. Empurra a formação do sulfato de chumbo embaixo, vai depositando material na solução de ácido sulfúrico, a reação química de carrega e descarrega vai arrancando o material das placas e forma sulfato de chumbo no fundo dela. Então, esse material vai crescendo com o passar do tempo e ele pressiona as placas de baixo para cima e pode empenar as placas, colocar placas em curto, e isso danifica a bateria. Então, é muito comum, por exemplo, uma bateria está danificada, você vai medir, ela está com 10 volts em vez de 12. Por quê? Porque uma das células, uma dessas aqui, das 6, já está em curto, né? Então, ela não tem a pleno funcionamento. Aí, daqui a pouco, você mede e está com 8 volts, mais uma célula entrou em curto, né? E isso acontece com o passar dos anos, geralmente no dia seguinte do vencimento da garantia, né, a bateria dá defeito. Todas elas têm um timer dentro delas, né, que no dia seguinte do vencimento da garantia, ela dá defeito e você perdeu a garantia. Muito bem, aí você leva a bateria usada até a loja, pode ser uma loja de peças de automóvel, por exemplo, e ela vai para reciclagem, né, e ela vale lá, não sei, uns R$30 na troca da bateria nova, né? E então essa sulfatação que forma no fundo danifica a bateria. No automóvel, como ele está sempre em movimento, isso não acontece muito. Mas na bateria que fica estacionada, em que você usa para no break, por exemplo, para centrais telefônicas, por exemplo, central telefônica de celular, central telefônica convencional, as centrais telefônicas usam muito bateria, né? Você observa que os telefones que usam par metálico, da Oi, por exemplo, acho que atualmente só da Oi usa par metálico ainda, né? Em alguns lugares. A maioria já está botando fibra de vidro.
Então, a fibra óptica, né? E aí, quando acaba a energia elétrica, teu telefone morre. Mas as linhas antigas, não. As linhas antigas de par metálico, elas têm uma fonte de bateria de 48 volts, baterias associadas, 48 volts, nas centrais telefônicas, né? Então, mesmo quando falta energia elétrica, o telefone continua funcionando. Exceto, é claro, quando o teu telefone é um telefone sem fio, que ele depende da energia elétrica. Se o teu telefone desse tipo, você usa par metálico ainda, quase ninguém usa mais, né? Você deve usar um telefone comum de reserva, deixado em paralelo na linha telefônica. Se acabar a energia elétrica, teu telefone não para de funcionar, né? Mas isso para quem tem telefone com par metálico. Fibra óptica, não. Aí é tudo eletrônico, acabou a energia, acabou mesmo, né? Celular, quando falta energia, eles têm baterias nas centrais, nos prédios, né? No alto dos prédios, mas depois de umas 3 horas de uso também, já era. Começa a falhar também o telefone celular. Muito bem. Onde é que eu estava? Sim, 12 volts. Valor nominal, 12 volts. Só que cada célula, aqui são 6 células, então é 6 vezes 1,8 volt ou 6 vezes 2,2 volts. Então, quando ela está descarregada, a tensão dela vai a 1,8 volts por célula. Quando ela está totalmente carregada, a tensão de cada célula vai até 2,2. Durante a carga, essa tensão aqui pode ir até 14 volts. Nos automóveis, eles têm um controlador de carga no alternador que regula a tensão em 14 volts, 14,8. Muito antigamente tinha de 13,8 também, mas hoje em dia todos eles são 14 ou 14,1 volts, né? Alguns fabricantes mais audaciosos botam 14,2, mas isso destrói a bateria. Ela dura menos do que as outras, né? Muito bem. Então, 6 vezes 8, 48. Então, 10,8 volts. 6 vezes 2, 12. Então, dá 12 mais 1,2, 13,2 volts. Quando ela está totalmente carregada, não é sob carga, não é o circuito carregando ela, né? O alternador carregando ela, ou um carregador dentro de casa carregando ela. A bateria estacionária, também os valores são esses, né? E a bateria estacionária, ela é mais alta e bem mais pesada, ela tem mais chumbo, né? E ela é mais alta porque exatamente tem um compartimento embaixo para depósito de sulfato de chumbo, né? Então, ali dificilmente ele vai encostar nas placas de chumbo, né? Então, eu tenho um amigo que diz o seguinte: quando você usa uma bateria de automóvel para trabalhar como no break, por exemplo, a cada 6 meses você tem que dar um tombo na bateria, um tombo mesmo. Você pega a bateria, desconecta tudo e vira ela no chão, bota ela no chão e tomba ela de lado. Volta ela ao normal, tomba ela para o outro lado, né? Esse tombar a bateria para um lado e para o outro sacode ali dentro, agita ali dentro o líquido e desmonta um pouco o depósito de sulfato de chumbo, sulfato de chumbo dentro da bateria, né? Então, quando você usa uma bateria para automóvel, como estacionária, você de vez em quando tem que dar um tombo nela, né? Para ela não estragar rapidamente, porque ela não foi feita para ficar parada, ela danifica muito rápido. A bateria estacionária, ela é bem mais cara, geralmente custa o dobro, ou quase o dobro do preço de uma bateria de automóvel, para a mesma quantidade de energia, para a mesma quantidade de ampere-hora, né? E para tensão 12 volts, mas ela dura muito mais, né? E é feita para ficar parada, né? Até porque eu imagino você dando um tombo numa bateria de 100 quilos de peso, né? Não dá. Você precisa de 3 pessoas, 2 pessoas. Imagina uma pessoa carregando um saco de cimento, 50 quilos, aquele saco de 50 quilos. Já fui capaz de carregar. Hoje em dia, eu não carrego nem um saco de 10 quilos de açúcar, né? Mas, não, brincadeira. Ainda coloco o garrafão de 20 litros d'água no depósitozinho, né? Mas carregar 2 sacos de cimento, por exemplo, a bateria
de 100 quilos, né, de peso, é muita coisa. Uma bateria grande, né, uma bateria de 200 ampere-hora. Muito bem, então, o que interessa disso? Nada. Nada interessa. Então, eu vou passar, já que isso aqui não interessa, essas informações aqui de tecnologia, né, então eu vou passar aqui para a duração da bateria. Que horas são? 20 horas e 11 minutos. Então, dá tempo de a minha programação ainda está em dia. Muito bem. Já falei da bateria do celular, da bateria do drone. Então, aqui a bateria do automóvel. Quantidade de energia. Então, eu vou dar um exemplo aqui e vou chegar ao resultado, né? Então, vamos fazer o seguinte. Em vez de ficar desenhando a bateria, né, eu posso até fazer uma brincadeirazinha aqui. Para quem não está acostumado ainda com a simbologia. Ver se ficou certo. Mais ou menos. Tudo bem? Ok. Uma caixinha de sapato. Meio torta aqui. Isso aqui é uma bateria. Então, eu tenho que escrever aqui 12 volts, senão ninguém acredita. 65 ampere-hora. Eu sou rico, eu compro uma bateria de 65 ampere-hora para carro. Quase não cabe lá no compartimento do Uno, né? Então, aqui está o terminal positivo e aqui está o terminal negativo. Ok? Você está vendo ali, você está vendo a bateria. E aí você pega a lâmpada, né? Então vamos lá, aqui está a lâmpada. Aqui está o terminal da lâmpada aqui embaixo, o outro terminal aqui assim, então ficou bonitinha a lâmpada, o filamento. Aqui internamente um fio vem soldado aqui embaixo, o outro é soldado aqui do lado. Aí tem uma soldazinha ali do lado, você vê uma solda do lado, é o fio que vem lá de dentro. E como é que você liga isso aqui? Você pega 2 fios de cobre, né, e solda um aqui e liga aqui. Solda outro fio aqui e liga aqui. E o que acontece? A lâmpada acende. Pronto. A lâmpada acendeu. 12 volts. Né? Então, vamos colocar aqui a lâmpada de 12 volts, 21 watts. Vamos pegar uma coisa bem consistente, bem real. Aquela lâmpada que eu mostrei, uma bateria que existe, né? E eu vou mostrar para vocês, então, o que vai acontecer. Vamos colocar aqui o esquema elétrico dessa montagem. Então, eu tenho uma bateria. Para representar a bateria, eu represento assim: positivo, negativo e uma lâmpada. Esse aqui é o símbolo usado para a lâmpada, o pessoal de eletrotécnica usa, né? Em eletrônica, às vezes você encontra a lâmpada como se... Isso aqui está com o vidro estragado, está quebrado. Você encontra a lâmpada assim. Em eletrônica, algumas simbologias usam essa simbologia aqui, ó. A lâmpada, o vidro está achatado aqui. A lâmpada assim, como se fosse um filamentozinho, entendeu? Mas essa aqui é reconhecida internacionalmente como símbolo lâmpada. Alguma literatura eletrônica antiga, década de 60, 70, eu tenho livros dessa época que até representam, mas são livros de eletrônica que usam, por exemplo, oscilador em ponte de Wien, já dei muita aula disso, né? Usa uma lâmpadazinha pequenininha, uma lâmpada de 6 volts, para controlar a amplitude do oscilador, o ganho do amplificador, para dar estabilidade na oscilação. Então, usa uma lâmpada como se fosse um PTC, que é um resistor com coeficiente de temperatura positivo. Usa uma lâmpada para isso. E lá eles usam esse símbolo. Muito bem, mas vamos aqui. Uma bateria de 12 volts, então 12 volts, 65 ampere-hora. Ampere vezes hora. Está vendo? A maiúsculo de ampere, H minúsculo de hora. E um ponto para representar, ou um X para representar a multiplicação. Produto.
Isso aqui é a quantidade de energia. Então, se eu multiplicar 12 volts por 65 ampere-hora, eu vou ter aqui volt vezes ampere, intensidade corrente vezes tensão, eu tenho a potência em watt, né? E aí eu vou ter o watt-hora, né? Watt-hora, quantidade de watt-hora. Aí eu botei a lâmpada aqui de 12 volts, 21 watt, né? 12 volts, 21 watts, então eu posso entrar no cálculo de potência. Potência é igual a tensão vezes a intensidade de corrente elétrica. Então eu tenho 21 watt, 21 watt igual a 12 volts vezes a intensidade de corrente elétrica. Eu vou descobrir qual o valor da corrente elétrica que está passando aqui. Se eu dividir aqui, traz 12 para cá dividindo, então 21 watt dividido por 12 volts, isso dá 1,75 ampere. Deixa eu confirmar. Mas é isso mesmo, 1,75. 12, 4, 8, 12, 8, 20, tá certo. 1,75. Muito bem. 1,75 ampere. Aí eu ligo uma lâmpada de 21 watts, 12 volts, numa bateria de 12 volts, 65 ampere hora. Então vai passar uma corrente por aqui de 1,75 ampere. Ora, repara só, 65 ampere vezes hora. Se eu dividir por 1,75 ampere, repara que eu divido ampere por ampere, dá 1. Matei a unidade ampere, a unidade de medida ampere, e sobrou hora. Então isso dá aqui 65 dividido por 1,75 hora. Dá o total de horas que a lâmpada pode ficar acesa. Então, deixa eu fazer a conta aqui, vou até confirmar o 1,75. Se vocês tiverem calculadora aí e quiserem acompanhar, porque depois na prova vocês vão ter que fazer essa conta. 21 dividido por 12, então deu 1,75 ampere. 65 ampere-hora dividido por 1,75 ampere deu 37,14 horas. 37,14 horas. 37 horas. 37 horas. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode é o seguinte, use 50%. Atenção, hein? Não pode. Use 50%. Por quê? Porque se você descarregar profundamente uma bateria, tudo bem. Ela vai descarregar, aí você vai botar carga nela de novo, aí você descarrega ela de novo profundamente, deixa até a lâmpada apagar, né? Vai ficando fraquinha, tu deixa lá. Aí está muito fraquinha, você vai e desliga. Se você fizer isso repetidamente, a bateria não vai durar 6 meses. Esse é que é o problema. Então, a regra é use 50%. Está prestando atenção? Se você não fizer isso na prova, e eu vou fazer isso no exercício, depois eu vou passar o exercício para a prova, né? Para vocês estudarem para a prova, para fazer a prova, né? A prova é agora, daqui a, acho que 3 semanas, né? E aí eu vou postar os vídeos de exercícios para a prova, né? Que é para vocês assistirem o vídeo para fazer a prova, se for necessário. Não acredito, a maioria de vocês está assistindo aqui, já tem mais um aqui, somos 5, Adalberto, Adenir, Francisco e Raquel. Ok, Raquel. Boa noite, Raquel. Então, se você entendeu bem isso aqui, você vai chegar na prova e vai fazer sem precisar
consultar nada. Se você precisar consultar, vai ter um vídeo específico para essa questão na prova, né? Então, não pode usar a quantidade total de energia. Qual é a metade de 37? Dá 15 mais 3,5, 18,5. 18,5. Mais 0, não sei aquela 0,07 ali, 18 horas e meia. 18,5. 18 horas e meia dá 18 horas e 30 minutos. 18, 2 pontos, 30. Né? 18 horas e meia. Então, isso para 37 horas de capacidade total de energia. Prestou atenção? 2 pontos na prova. Só você dizer, prestei atenção, anoto aqui, são 2 pontos na prova. Mentira. Muito bem. Então, dado esse problema, né, parecido com o da prova eu devo colocar um LED. No exercício para a prova também vou colocar um LED. Né? Então, está fixado? Está fixado. Vou apagar. Muito bem, então vou apagar, apagando. Vou fazer um problema com LED, como se fosse uma lâmpada de LED, ou melhor ainda, um LED aceso. Vamos lá. Então, eu pego uma bateria de 12 volts, vou botar lá de novo, 65 ampere-hora, bateria de rico. Vou colocar um resistor de 1K, 1 kΩ, K minúsculo, um LED. Vamos botar um LED aqui diferente, um LED verde. Verde. Se é verde, a tensão é aproximadamente 2 volts. Então, vamos nós. 12 volts, perde 2 aqui. 2 volts. Então, sobra para cá uma tensão de 10 volts. Pronto. Então, aqui eu aplico a lei de Ohm e descubro o seguinte, a intensidade de corrente vai ser 10 volts dividido por 1 quiloohm. Volt por quiloohm, 10 por 1 igual a 10, volt por quiloohm, miliampere, pronto, 10 miliampere. 10 miliampere, então significa uma corrente de 0,01 ampere. 10 milésimos de ampere. 0,01 ampere. 0,01 ampere. Então, eu tenho a bateria de 65 ampere-hora dividido por 0,01 ampere. Corta ampere com ampere, sobra hora. Divide por 0,01, multiplica por 100. 6.500 horas. 6.500 horas, né? 6.500 horas, mas só pode usar 50%. 50%, né? 50%. Então, dá 3.250 horas. Vou dividir isso por 24, para ter uma ideia. Então, 3.250 dividido por 24 horas significam 135,4 dias. Né? 135 dias. Então, aproximadamente 135 dias. 130, 260, 130, 3, 4, 12, dá um mês e tanto, né? Então, 3 meses, quase 4 meses, né? Então, 135 dividido por 30, 4 meses e meio. 4 meses e meio.
4 meses e meio, a bateria descarrega, ela sozinha já descarrega. Não precisa nem de LED, né? Você deixar uma bateria guardada 4 meses e meio sozinha, sem usar, ela já vai perder bastante da carga dela só pelas perdas internas dela, né, do eletrólito dela, que é muito comum isso acontecer. Você não deve guardar uma bateria sem uso, né? Muito bem. E, para finalizar aqui, terminar essa parte, imagine que eu coloque aqui uma bateria, vou facilitar a conta, 12 volts, 60 ampere hora, 60 ampere hora. Vou ligar numa lâmpada de LED, na lâmpada de LED aqui, acabei de inventar o símbolo da lâmpada de LED. Na verdade, eu devia usar o X mesmo, né? Mas esse aqui... Então, 12 volts, eu vou colocar aqui 24 watts. Uma lâmpada de LED 24, uma lâmpada forte, né? 24 watts. Então, qual é a intensidade corrente? A intensidade corrente, aqui, vamos começar de novo, potência é igual a tensão vezes a intensidade corrente. Então, tem 24 watts, 12 volts, isso dá a intensidade corrente. Então, divide por 12 aqui, desce para cá dividindo. Então, 24 watts dividido por 12 volts, isso dá 2 ampere. 2 ampere em 60 ampere hora. Então, 60 ampere hora dividido por 2 ampere. Corta aqui, ampere, sobra hora, resta hora. 60 dividido por 2, 30 horas. Mas eu só posso usar 50%. 50%. Então, 15 horas de uso regular. 15 horas de uso regular. Pronto. Então, agora está exemplificado. Deixa eu tirar aqui. Os puritanos podem reclamar. Então, eu não gosto de criar caso à toa. Eu só crio caso quando tenho razão. Então, uma lâmpada de 24 watts, 12 volts, significa que a corrente dela em funcionamento é de 2 ampere, 24 watts dividido por 12 volts, 2 ampere, com uma capacidade da bateria 60 ampere hora, então eu divido, 60 por 2 dá 30, ampere hora dividido por ampere dá hora, resta hora, só posso usar metade, então 15 horas de uso regular, para não danificar a bateria, usar só 50% da energia dela. Não fazer descarga profunda. Bateria de chumbo ácido, é uma porcaria, são muito ruins. Para vocês terem uma ideia, durante a carga da bateria de chumbo ácido sulfúrico, bateria de carro, durante a carga, você tem que dar para ela o dobro de energia da capacidade que você pretende carregar ela. Então, imagine que você pega uma bateria descarregada, 60 ampere hora, e você, então, põe uma fonte entregando para ela 10 ampere. Se ela está fornecendo 10 ampere para a bateria, e ela é de 60 ampere hora, significa que em 6 horas você forneceria para ela os 60 ampere hora. Né? Sim, Adenir. Pessoal, falando na questão de bateria, como é que ficaria essa nova bateria de íon? É a mesma coisa. É aquela que eu botei do exemplo do celular, de íon lítio. Só que nela, a eficiência dela é mais alta, é 80%,
entendeu? O que eu estava falando, bom, eu vou concluir o da bateria, aí você vai entender. Eu vou comparar uma com a outra. Então, veja só. A bateria de carro, que é chumbo e ácido sulfúrico, quando você carrega ela, você tem que dar para ela o dobro de energia. Então, o meu exemplo aqui, uma bateria de 60 ampere-hora. Então, eu boto um carregador e estou medindo a corrente de carga dela a 10 amperes. Aí você faz a conta e você diz assim, então, em 6 horas ela está carregada. Não, não estará, porque ela tem muitas perdas de energia durante a carga, né? Então, a eletrólise dela, para fazer carregar a bateria, as placas de chumbo, fazer a reação química com a placa de chumbo, você tem que dar o dobro de energia para ela. Então, em vez de gastar 6 horas, você vai gastar 12 horas, dando 10 amperes. Para carregar os 60, você tem que dar 120 para ela, entendeu? Já começa por aí. Na hora de usar, você só pode usar metade, só pode descarregar metade dela, né? Então, você vê que o aproveitamento, a eficiência dela é muito baixa, né? Então, você vê, durante a carga, você tem que dar o dobro de energia. E na hora de usar a quantidade de energia que ela tem, você só pode usar metade, né? Então, você fica manobrando com apenas 25% de energia, manobrando, né? Você põe lá energia nela e usa metade do que você botou nela, né? Você bota energia nela e usa metade do que você botou nela. Na bateria de lítio, isso vai a um percentual mais alto, vai a 80%, por aí. Depende da bateria, o fabricante também mente muito, né? E essa é uma razão que, às vezes, os celulares estufam a bateria, estraga o celular, porque a bateria estufa dentro dele. Você tem problemas assim, você compra um celular que está novinho, aí dura o dia inteiro a bateria, né? Aí você, um ano depois, você começa a perceber que você tem que botar para carregar antes de terminar o dia, né? Fazendo a mesma utilização. A bateria de celular, ela foi feita para ser utilizada durante 2 anos. E 2 anos depois, ela está só com metade da capacidade dela de armazenagem. Então, esse celular que eu estou usando aqui, ó, esse celular aqui que estou usando aqui, ele é de 5 ampere-hora. É uma célula de 3,7 volts, 5 ampere-hora, esse celular. Eu, quando comprei, não foi nenhum celular muito caro, não, comparado com os outros daí, né, por aí, né? Eu não gosto de gastar dinheiro em celular. Ele acabou sendo útil, porque ele tem uma imagem boa, né? O som dele aqui nesse microfone é bom, mas a grande vantagem que eu tive quando eu comprei ele foi o fato da bateria dele ser de 5 ampere-hora, né? Então, para um uso regular, eu não sou de ficar vendo vídeo toda hora, né? Nada disso, mas para um uso regular, a bateria dele dura 2 dias, né? Às vezes até um pouco mais. Se for só telefone, dura mais de 2 dias, só telefone. Mas é claro que a gente não usa só telefone, né? Alguém manda mensagem no WhatsApp, manda um vídeo de um cachorrinho, uma coisa assim, e a gente vai olhar, né? Então, do policial palhaço, né? O vídeo que está rolando agora pela internet, eu ri muito com aquilo, né? O policial corrupto, é um palhaço se fazendo por guarda de trânsito, policial de trânsito corrupto, né? Muito engraçado aquele vídeo. Muito bem. Então, você perguntou de íon de lítio, né? Que é a bateria do celular. Então, nela, já não é obrigatório esse uso de 50%, mas ainda não se faz a descarga profunda total dela. Quando faz a descarga profunda, você deixa, por exemplo, o telefone até esgotar a bateria, até ele reclamar, até ele desligar. Ele não vai durar os 2 anos, a bateria dele não vai durar 2 anos, entendeu? Tem um tempo de recarga que vai estragando o material, vai danificando o material toda vez que você descarrega e carrega a bateria, né? E essa é uma das minhas grandes broncas para carro elétrico. Carro elétrico é uma furada. É uma furada. Primeiro que a quantidade de energia que um carro elétrico gasta, energia elétrica,
é muito grande. Então, eu já fiz algumas contas assim, o pessoal diz assim, mas carro elétrico, a recarga é tão baratinha, gasta muito menos do que a gasolina. Só que não tem energia sendo gerada por aí para abastecer todos os carros se eles virarem carro elétrico. Não tem, não tem. As centrais elétricas no mundo todo, todos os países, eles trabalham próximo do limite para alimentar indústria e residências. O mundo todo trabalha próximo do limite, mesmo com energia eólica e fotovoltaica. O mundo todo, todos os países trabalham próximo do limite. Nenhum país está preparado para substituir a frota de automóvel a combustível, substituir por elétrico. Nenhum país está. No mundo inteiro, não estão. Isso é a maior conversa fiada lá daquele rei do marketing, né, o Elon Musk, né? A maior conversa fiada aqui. Ele ganha muito dinheiro enquanto tiver pouco carro, né? Imagine a seguinte cena. Você chega com o teu carro elétrico, né? Você tem dinheiro para comprar um carro elétrico. Aí você chega com o teu carro elétrico em casa e ele vai ficar a noite toda ligado na tomada, carregando, né? E durante umas 6 horas é como se tivesse o chuveiro elétrico da tua casa ligado. Sentiu? Sentiu? É caro. Não adianta dizer, mas por quilômetro é barato. Por quilômetro é barato. E o investimento dos governos e das empresas de eletricidade para construir novas hidrelétricas, novas, como se diz, centrais de carvão, de petróleo pelo mundo, né? A França usa pra caramba usina atômica, pra caramba. A Alemanha é uma engraçadinha. A Alemanha diz que tem energia limpa até 2030, energia limpa porque ela compra dos outros países que têm energia suja. É por isso, entendeu? Sem vergonhice geral. O mundo inteiro é muito sem vergonha, né? O YouTube vai cancelar esse meu vídeo. Quando eu postar esse no YouTube, ele vai cancelar por ser fake news. Notícia falsa. Não é notícia falsa, não. O mundo não tem energia para alimentar a frota de automóveis se eles ficarem elétricos. Não tem. Vai faltar energia para caramba. O Brasil está até bem nessa história, entendeu? Mas o resto do mundo não está, não. E não adianta dizer, mas bota energia solar. Não. Energia solar, você só gera energia durante o dia, então não tem como armazenar. A única maneira de armazenar a energia elétrica produzida pela solar é você guardando a água nas hidroelétricas. Entendeu? A única maneira. Então você está usando a energia do sol durante o dia, o teu reservatório de água vai subindo, então o país tem que ter a combinação dos dois. Entendeu? É como se a hidroelétrica fosse a bateria, né? Então você tem energia do sol enquanto tem sol, e só o máximo de geração da energia solar é de 9 da manhã até as 3 da tarde. Não é de 6 da manhã até as 6 da tarde, não. O máximo é de 9 da manhã até as 3 da tarde. É o horário de máximo de geração de energia, né? Ainda tem isso. Então, você usa energia solar, beleza, maravilha. Usa energia eólica, beleza. Mas, na hora que falta vento ou na hora que falta sol, a tua bateria para armazenar energia que foi gerada foi a água que você deixou de gastar no reservatório das hidroelétricas, né? Ou o combustível atômico que você deixou de queimar na usina atômica, né? Ou o carvão que você deixou de queimar. Mas você não pode deixar de ter nem a hidroelétrica, nem a energia atômica, nem a carvão, nem a térmica, a óleo diesel, não pode deixar de ter, porque elas é que são, aspas, a nossa bateria para guardar energia. E aí você pode imaginar, então vamos guardar energia solar em bateria. Não faça isso. Olha a eficiência, como é que é baixa, entendeu? Não dá. Até existe experimento. Aqui no sul do Brasil tem o professor
esqueci o nome do professor, da Universidade Federal de Santa Catarina, um especialista em energia fotovoltaica, né? Especialista. Eu visitei o centro de pesquisa deles lá, eu, o Marcos, o Péricles, vários professores, Edgar, né? Edgar não foi. Nós fizemos um curso lá de energia fotovoltaica, né? Lá no centro de pesquisa da universidade, chamado Sapiens, fica na ilha de Florianópolis, o centro de pesquisa Sapiens, né? Que é da Universidade Federal de Santa Catarina, né? E eu não consigo lembrar o nome do professor, esqueci. Ele e o outro menino, um aluno dele, são especialistas, né, nesse tipo de coisa. Eles têm um ônibus elétrico, né? O quilowatt deles é muito barato, porque eles, como têm uma plantação de painel solar lá, a energia elétrica deles é barata. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o preço bruto da energia elétrica na nossa conta é R$1 por quilowatt. Então, se você tem uma conta de 300 kWh por mês, a tua conta é de aproximadamente R$300, né? Aproximado. O deles lá seria, em vez de R$300, seria R$30, né? 30 e poucos reais. 10 vezes menos o preço do quilowatt deles lá, porque ele gera energia. Mas é um subsídio, entende? Que é um troço que um dia vai acabar, um dia os governos vão acabar com essa farra, e quem tem energia fotovoltaica tem um belo desconto na energia elétrica, mas um dia essa brincadeira, os governos vão acabar com essa forma de subsídio, né? Muito bem. Espero ter desfeito todas as ilusões de carro elétrico para vocês, né? E espero que vocês tenham consciência do quanto está envolvido na história do carro elétrico. Bom, já são 20 horas e 40 minutos, então eu dei o exemplo aqui do LED, dei o exemplo aqui da lâmpada de automóvel, dei o exemplo da lâmpada de LED 24 watts, então eu vou dar esse assunto aqui por encerrado, né? Se um dia vocês quiserem me provocar, peçam para eu falar mais sobre carro elétrico, que eu tenho muito mais para falar sobre ele, né? Eu fiquei surpreso a primeira vez que eu fiz uma conta, eu fiquei surpreso com o gasto de energia. Alguns automóveis chegam a gastar, assim, em uma semana, por exemplo, um bom automóvel elétrico, você usando 2 horas por dia, 1 hora para ir, outra hora para voltar para o trabalho, por exemplo, 2 horas por dia. Em uma semana você gasta o que gasta numa casa inteira no mês, entendeu? Uma semana. Então, o gasto do automóvel é 4 vezes maior do que uma casa. E aí eu comecei a ficar espantado. Alguns carros estão melhorando isso, mas mesmo assim, sob algumas condições, o cara fica só na estrada, fazendo teste, né? Mas mesmo assim, tudo bem, é mais barato. Mas é mais barato comparado com a gasolina, né? Mas acontece que não há energia nos países para colocar todos os automóveis que funcionam com gasolina e óleo diesel, colocar funcionando com energia elétrica. Não há energia, não há geração suficiente para botar todo esse mundo de automóveis funcionando, né? Professor, eu ia até perguntar sobre isso agora, né? Se seria comparando, né, o valor da energia elétrica com o valor do combustível, né, da gasolina hoje em dia, e que mais seria em conta. Mas levando em consideração também que é muito vendido sobre os veículos, né, elétricos, mas sobre o meio ambiente, né, diminuir a poluição, essas coisas. É mentira. É uma mentira muito grande, é outro item que eu bato sempre de frente, é mentira, porque, primeiro, começa na bateria, né? Eu provoquei... Sim? Pode falar. Não, é só complementando mesmo, que a própria bateria já é composto por
mais de um produto químico? E tem uns detalhes assim. A fabricação da bateria gasta energia elétrica. Então, existe uma quantidade de energia elétrica gasta durante a fabricação da bateria. A bateria é extremamente ineficiente. E não adianta, sempre me diz assim, mas é questão de tecnologia, um dia vai ser, coisa nenhuma, entendeu? Porque bateria de lítio existe há 20, 30 anos e ela está aí no mesmo marca-passo, entendeu? Toda hora você ouve, descobriram a bateria mais eficiente. Mentira, não sabe? Nada que seja comercializável, nada que possa ser colocado no comércio, né? Então, a bateria é essa que está aí, elas são ineficientes pra caramba, elas custam caro, elas são altamente poluentes nos 2 sentidos, ou 3 sentidos. As baterias são poluentes em 3 sentidos. Olha só, na fabricação, você gasta materiais e você gasta energia elétrica para produzir a bateria. No descarte dela, você polui o meio ambiente, porque você não vai conseguir reciclar totalmente a bateria. Isso é bobagem. Tudo bem, existe reciclagem. E a terceira questão, a quantidade de energia que você gasta para carregar a bateria. Como é que você vai gerar energia? Entendeu? Se é um país como o Brasil, que tem como alagar áreas e fazer hidroelétrica, tudo bem. Mas se é como um país como a Alemanha, que não tem mais para onde ir, França, já era. A França já era. A França não tem mais como produzir energia limpa. Não tem como. Não tem como. Ela depende demais das usinas atômicas e usinas térmicas de carvão e diesel, né? Depende demais. Os grandes países do mundo não têm mais onde produzir energia limpa. Não tem. Estão tentando isso numas conversas de uns grupos que eu participo, né? Com muita gente que estuda bastante fotovoltaica e eólica. Então, estavam tentando, por exemplo, colocar no deserto lá da África, o Saara, né? Regiões da África, colocar módulos solares em que consórcios internacionais comprariam daqueles países a energia, instalariam os módulos solares e usariam energia elétrica vinda de lá e transportariam para a Europa, né, e para a Ásia, para aquela região toda ali, energia elétrica produzida em grandes áreas da África, por exemplo. É uma boa ideia, só que existe um problema político, né, e que eles não se entendem. São centenas ali de nações, eu não estou falando países, nações, né, pequenas vou chamar de comunidade, estou usando o termo errado, são nações, são muitas nações dentro de países, entendeu? Então, não se entendem politicamente, é uma briga constante, então isso nunca vai prosperar. E você vê o desespero da Europa em arranjar área para colocar módulos fotovoltaicos. A Alemanha já esgotou, né? A Alemanha esgotou a capacidade de aumento de área de fotovoltaica, né? A França não tem e vai por aí afora, né? Estou falando Alemanha e França porque são os 2 maiores países ali da Europa onde o problema é sério, né? E Estados Unidos, então, nem pensar, né? Estados Unidos ainda tem uma boa área de deserto que eles poderiam colocar módulos solares, eles têm solução, né? Eles vão para Marte, vão usar petróleo em Marte e vão fabricar as coisas lá em Marte e vão transportar as coisas já fabricadas usando petróleo de Marte, vão transportar para a Terra o produto acabado, né? A China também e a Índia também. Os árabes também, né? Os árabes já conseguiram colocar um satélite em volta de Marte, né? Na primeira tentativa, eles colocaram um satélite em volta de Marte, né? Então, os árabes também estão de olho em Marte. O petróleo de Marte. Muito bem. Então, eu acho que é só isso, sabe? Toda vez que falo disso, me empolgo demais e tomo todo o tempo falando bobagem, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou rapidamente introduzir o próximo assunto
Se um de vocês quiser voltar ao assunto de automóvel elétrico... sim, faltou eu dizer uma coisa. Sabe onde o transporte elétrico dá certo? Nos trens, metrô, porque você transporta muita gente ao mesmo tempo, né? Então, o ônibus elétrico em São Paulo, por exemplo, no Rio já teve. Quando eu era criança, tinha ônibus elétrico no Rio. Quem já foi a São Paulo já viu o chifrudo. Então, eles botam 2 pares de fios na rua e o ônibus tem 2 ganchos que coletam a energia elétrica de 2 fios e ele anda normalmente. É elétrico, né? E a economia de energia é bastante grande, porque ele carrega muita gente, né? Apesar de que o ônibus é um veículo pesado, né? Eu acho que tem umas 5 toneladas um ônibus, né? Não tenho nem certeza, vou até verificar. Tem um VLT, né? O VLT, ele é muito bonitinho, sabe? E tudo que é muito bonitinho, ele parte para o ordinário, sabe? O ordinário no pior sentido da palavra. O VLT, ele foi plantado no Rio porque o prefeito gostou. Eu já tinha visto da Suíça, né? Então, a Suíça tem um bondinho igual o VLT, em Geneve, na Suíça, né? Genebra, e tem lá o trenzinho que passa no meio da rua, entre os pedestres, é muito bonitinho, mas aquilo é um transporte local, entendeu? Estou exagerando, é quase que vai a pé, se bem que ele está cobrindo ali da rodoviária até o Santos Dumont, né? Quando funciona, né? Não é sempre. Mas quando ele está no regime normal de funcionamento, ele vai da rodoviária até o Santos Dumont. Muito bom, muito bom. Mas é uma coisa local, ele não resolve o problema do transporte de massa. Transporte de massa é metrô, que é elétrico, e aí é eficiente, porque você lota um metrô e você gasta a quantidade de energia por pessoa ali significativo, sabe? O rendimento é muito alto, entendeu? Ou o trem, né? O trem convencional aberto, né? Aberto mesmo, igual o trem que vai para Japeri, que é aberto mesmo, não tem porta. Oi? Esse é brabo. Não tem porta. Eu estou esquecendo o nome, é Raiz da Serra, né? Raiz da Serra? Tem uma linha que é para Gramacho. Gramacho, Guapimirim, né? O trem que vai para Guapimirim, que ele passa ali no fundo da Baía de Guanabara, ele passa aquele trem velho, sem porta, horrível, né? Muito bem, então, eu vou parar aqui. Então, se outra hora vocês quiserem conversar mais sobre isso, por acaso vocês tiverem mais informação que eu não tenho, alguma coisa que vocês queiram comentar, por favor, a gente pode fazer até um seminário aqui entre nós sobre energia fotovoltaica, né? Então, a gente pode trocar uma ideia, como é que é o módulo, como é que é conectado. A gente pode botar aqui uma aula sobre energia fotovoltaica para vocês conhecerem mais, e quem já conhece, trazer alguma coisa para a gente, né? Muito bem, eu vou encerrar, mas antes de encerrar, eu vou falar aqui da rede elétrica. Eu vou começar hoje e vou terminar na aula que vem, rede elétrica trifásica. Trifásica. A nossa rede elétrica é trifásica. Então, eu vou começar agora e na aula que vem eu termino a parte de rede elétrica e já dou a parte de aterramento, que é outra questão de prova. É uma questão de rede elétrica, fácil, que eu já vou dar a resposta da prova agora aqui, vocês vão decorar e vale 2 pontos na prova, né? Então, está todo mundo aprovado. E na próxima aula eu continuo a rede trifásica, então eu vou começar o assunto aqui e vou terminar na próxima aula com o aterramento, inclusive. Então, a rede elétrica trifásica.
Não se deve confundir rede elétrica trifásica com instalação monofásica, bifásica ou trifásica. Veja só, a instalação é aquilo que está instalado na tua casa. É aquilo que está na tua casa. Então, a tua casa pode receber uma instalação monofásica. Ela pode receber fase e neutro. 2 fios. Então, fios, fase e neutro. Entende? 2 fios só. O fase é o fio que traz a tensão da rede elétrica. Cada fase tem uma tensão 127 volts no Rio, na cidade do Rio de Janeiro. 127 volts. Ou tem 220 volts em Friburgo, Nova Friburgo. Em Nova Friburgo. Em Nova Friburgo, cada fase tem 220 volts. O choque lá é mais forte, né? No Rio de Janeiro é 127 volts cada fase. E entre fases, a rede é trifásica, tem 3 fases mais o fio neutro. Entre fases, 220 volts no Rio de Janeiro. Em Friburgo, ...380 volts entre fases. O choque lá é poderoso, né? Muito bem. Então, o que interessa isso? 60 Hz. 60 Hz. Ela troca de polaridade 60 vezes por segundo. Fase neutro. Na bifásica, 2 fases e neutro. Na trifásica, 3 fases e neutro. 4 fios, né? Então, é isso. A rede elétrica é trifásica. A instalação da tua casa pode ser monofásica, bifásica ou trifásica. Então, às vezes a pessoa diz, mas lá em casa é trifásico. Aí outro diz, não, mas lá em casa é monofásico. Como é que é trifásica a rede? Sim, a sua casa recebe 2 fios, é monofásico. A instalação é monofásica. Pegaram só uma das 3 fases e puseram na tua casa e mais o fio neutro. Aí você diz que a instalação da tua casa é monofásica, né? Bom, então, o que interessa saber disso? Tudo. 127 volts, nada de 110 volts, 220 volts, não é nada disso, não tem isso há muitos anos, entendeu? Não tem nada disso. A nossa rede elétrica, desde que ela virou trifásica, fez passou, na época de 60 Hz, eu acho já, a mudança. Quando era criança, eu me lembro quando mudou a frequência da rede elétrica de 50 para 60 Hz. Meu pai era técnico de rádio e televisão e consertava tocadiscos, né? E eu aprendi com ele. Eu era criança, eu devia ter 10, 12 anos de idade, e ele fazia modificação de tocadiscos quando fez a mudança de 50 Hz para 60 Hz, os motores do tocadisco passaram a girar 20% mais rápido. E aí, girando 20% mais rápido, acelerava a música. Então, ele ia com uma lima e limava a polia que fazia a transferência do motor para o prato do toca-discos, para girar o disco, né, de vinil na época. Vinil e acetato eram dois discos que existiam. O acetato da década de 40 e 50 e o vinil da década de 60 em diante, né? Então, era 33 1/3 rotações por minuto,
45 rotações por minuto e 78 rotações por minuto, que era o disco antigo de acetato, né? E o meu pai cronometrava isso e contava quantas voltas o prato do disco estava dando, aí tirava o prato, ia lá, limava mais um pouquinho, até chegar na rotação certa, né? E ele fez isso muito. Depois eu fiz, lá na minha adolescência, lá pelos 15 anos de idade, né? Eu fiz isso para vizinhos, para várias pessoas, essa modificação, né? Muito bem, então o Brasil é 60 Hz desde quando eu era criancinha, né? E 127 volts e 220 volts, 127 volts no padrão monofásico. Se você tem o bifásico, você tem a opção de botar 220, né? Então, no bifásico você recebe 3 fios, neutro, fase 1, fase 2, por exemplo, né? Então tem 127, 127, tem 220 entre uma fase e outra, né? Aí na próxima aula, então, eu boto isso mais detalhado para vocês saberem, já falo da distribuição na rua e como é a distribuição de energia na rua, como chega na tua casa e como você pode fazer um aterramento para computador, por exemplo. Se o computador está dando choque, né? Chuveiro elétrico dando choque, né? O que você deve fazer? Eu acho que eu tenho chuveiro aqui para mostrar ele por dentro. Lá no Cefet tem. Eu não sei se eu tenho aqui em casa, mas acho que tem sim. Tem um chuveiro elétrico aqui, reserva, e eu vou mostrar ele aberto, como é feito o aterramento do chuveiro, que é água, né? Então, não pode botar terra lá dentro, né? Senão suja a água. Então, tem um fio desencapado dentro da água para transferir, para fechar o circuito, para proteger a água, porque senão, quando você botar a mão na água próxima ao chuveiro, você toma choque. Ou no registro de abrir e fechar, né? Você toma choque. Tá bom? Então, senhora e senhores, Raquel, Francisco, Adenir e Adalberto. Senhoras e senhores, né? Muito obrigado pela atenção. Eu vou encerrar, então, a gravação, encerrar a aula, e espero vocês na segunda-feira que vem, tá bom? Boa semana para vocês, uma boa noite. Agradeço muito a presença de vocês. Valeu, professor. Obrigado aí. Valeu, professor. Boa noite aí. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Vou encerrar a gravação. Raquel, obrigado você, Raquel, pela presença. Boa noite também. Então, vou encerrar a gravação.